Vamos de maratona literária cheia de orgulho? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Chegamos ao mês do orgulho LGBTQIA+, e junto a ele chegou também a maratona literária Junho Colorido, uma maratona que aconteceu ano passado e já é uma iniciativa que acontece há algum tempo, proposta por David Lariva, em que a gente tem que ler histórias, pelo menos uma história relacionada a cada letra da nossa sigla LGBTQIA+. Assim, diversificamos nossas leituras e também contribuímos para que mais pessoas da nossa comunidade possam ser lidas, consumidas e espalhadas. E eu tô aqui para te ajudar ainda mais a saber o que ler. Eu vou indicar para vocês histórias curtas LGBTQIA+, para que vocês possam ler durante a maratona e assim possam participar dela. Possam diversificar as suas leituras e conhecer talvez alguma pessoa que vocês não conheçam ainda. E eu destaco aqui o Histórias Curtas, apesar que tem umas histórias aqui que são um pouquinho maiores, mas ainda assim não é tão grande assim, né? São histórias não tão longas, então dá para você participar, justamente por conta que você pode ser uma pessoa que lê mais devagar, ou ter outras demandas que fazem com que você não leia tanto assim em tão pouco tempo, porque às vezes um mês, para muita gente, parece muita coisa, mas para outras pessoas não é tanto assim. Então eu prefiro recomendar para vocês histórias menores, porque aí tem mais chance de vocês conseguirem participar da maratona. Mas eu quero já deixar um pequeno spoilerzinho para vocês, que nesse mês de junho eu vou trazer mais vídeos com recomendações de histórias para vocês, que tem também tamanhos maiores. Vou listar aqui para vocês uma história de cada letra da sigla, mas eu quero salientar que eu não vou listar histórias de protagonismo intersexo, porque eu não conheço histórias assim. Inclusive, se você conhecer, deixa aqui nos comentários, por favor, para eu ir atrás dessas histórias e poder as ler. Além da história se referir à letra, eu vou tentar também trazer com que quem escreveu essa história também se refira àquela letra. Não vão ser todas as histórias, mas a maioria delas sim. Para o desafio ler uma história de protagonismo lésbico, eu quero indicar para vocês Amor Entre Linhas, da autora Mari Dionísio. Essa é uma história com jogadoras de futebol que são ex-namoradas e uma delas detesta a cara da outra e a outra tá doida para voltar. Faz um tempinho que elas não se veem, mas elas vão se reencontrar por conta da Copa do Mundo. Elas jogam em times, em seleções rivais, e vão se reencontrar justamente porque essas seleções vão jogar uma contra a outra. Essa é uma história leve para quem ama narrativas que tenham romances com esportes. Classificação mais de 16 anos. Com essa história, você também risca a tarefa ler um conto ou novela independente. No desafio História com protagonismo gay, eu confesso para vocês que eu não consigo lembrar de nenhum conto de protagonismo gay, porque eu não leio tantos contos assim de protagonismo gay. Histórias maiores eu até leio, mas contos não tanto. Geralmente quando eu leio contos que têm protagonistas masculinos, são personagens bissexuais ou pansexuais. Sim, sempre caçando muitos multis. Então eu vou acabar indicando o livro maior mesmo, tá? Que eu adorei muito ler recentemente, que chama Amor em Jogo e é do autor Felipe Mateus. Nessa história vocês vão conhecer Apolo e Henrique, que também são ex-namorados, igual as personagens anteriores, e estão de bode um da cara do outro, mas que vão precisar deixar isso de lado para participar do reality show Amor em Jogo, que é um reality show de casais LGBTQIA+, e é para concorrer a 2 milhões de reais. É por isso que eles querem participar, porque cada um tá nos seus perrengues precisando muito desse dinheiro. Só que assim, né? Vão precisar fazer um namoro falso para isso? Será que vão conseguir fingir por muito tempo? Classificação aqui é mais 14 anos. E essa história, assim como a anterior, está disponível no Kindle Limited. No desafio ler uma história de protagonismo bissexual ou de protagonismo pansexual, principalmente em relação ao bissexual, eu teria muitas indicações para dar. Mas aí eu resolvi indicar uma que meio que já tá rolando uma movimentação grande em relação a ela recentemente, porque aí já é até um bônus para vocês. Como é ou uma ou outra, eu vou indicar as duas coisas, tá? Eu vou indicar uma história bi e uma história pan. Na história bi, eu vou indicar para vocês Morte Vetada, de MJ Luna. Essa é uma história que vocês vão conhecer Thiago, que é um cara que tá dentro de um apartamento, sendo o apartamento de um vampiro, né? E ele não sabe muito bem porque esse vampiro tá mantendo ele lá. Principalmente porque o pai deste vampiro chacinou a família dele toda. Então ele tá, tipo, muito desesperado por estar lá. E tudo que Thiago queria, principalmente a sua família, é pular da sacada, né?
de onde ele tá, só que a porta do apartamento que vai pra sacada tá sempre trancada. Essa é uma história de classificação indicativa há mais de 16 anos e eu quis trazer ela pra vocês pra fugir um pouco também dessa questão de ler só romance de amorzinho e romântico. Aqui tem um casal aquiliano bisão, mas isso não necessariamente quer dizer que as coisas vão acontecer somente de forma amorzinha. Então eu quis trazer esse para dar uma variada. E além disso, essa história também tem um bônus especial que ela tem continuação. Você pode ler só o primeiro conto se você quiser. Ele é meio que bem fechadinho, assim. Ele é bem fechadinho, assim, bem amarradinho. Mas é claro que ele também dá margem para outras possibilidades, se pessoas quiserem ler. E como aconteceu isso, a MJ Aluna trouxe outras histórias a mais, tem mais 2 histórias depois dessa, e a terceira dela foi lançada agorinha, por isso que eu tô falando desse livro, porque aí você, se você gostar, você já engata o 2, depois engata o 3. Tudo disponível no Kindle Limited. E a recomendação pansexual é Alguém Me Disse Que Você Ainda Me Amava, da autora Bellatrix. Nessa história vocês vão conhecer Lisa, que só queria passar o Halloween em sua casa, vendo filmes de terror, como todos os anos, mas suas amizades a convencem a ir a uma festa em que vai tocar uma banda de umas pessoas que ela já conhece, e ela acaba indo, né, por causa disso. Mas aí, quando tá lá, ela vai encontrar um rapaz misterioso, que fala pouco, mas que vai fazer companhia para Lisa durante a noite. Classificação indicativa aqui é mais 14 anos, e com essas 2 histórias você risca a tarefa ler conto independente. Chegamos na metade do vídeo e essa é uma boa hora para pedir para você considerar se inscrever aqui no canal, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de histórias incríveis para vocês. Além disso, deixa gostei nesse vídeo se você está gostando desse conteúdo e clica no sininho de notificações para garantir que você vai receber todos os vídeos novos que saírem. Bom, continuando, a gente chega à letra T, que é história com protagonismo trans. E nesse caso, eu trago para vocês a recomendação Garotas de Cristal, do autor Nico Balladori. Nessa história, vocês vão conhecer Cinderela, que é uma simples cidadã do reino de Tessália. E no dia em que ela pôs os olhos em cima da camponesa Rose, parece que finalmente os seus sonhos se tornaram realidade. O que Cinderela não esperava é que Rose fosse uma princesa perdida do reino de Tessália que vive com uma maldição. E ao que parece, é justamente Cinderela que pode ajudar Rose a se livrar desse mal terrível. E assim, despertando a princesa de seu sono da morte. A classificação aqui é mais 12 anos, e com essa história você também vai arriscar ler conto independente. Inclusive, uma novidade muito legal para vocês sobre essa história é que vai ter uma versão maior dela em formato físico. Olha que legal! Em breve, mais informações no perfil do autor Nico Balladori. Na categoria Ler um livro de protagonismo queer, eu vou indicar para vocês uma história que eu ainda não li, mas ela tá nos meus desejos de leitura futuros. Isso porque eu gosto muito de uma das pessoas que escreveu essa história. O livro em questão é Track 666, que foi escrito por T.S. Gomes, eu ia falar D.S. Gomes, misturou o nome dela com D.S. a letriz. Por T.S. Gomes e Andremis Aricieli, quase eu esqueço o sobrenome da diva. Essa é uma antologia de 6 histórias que mescla música a narrativas sombrias. Tem classificação indicativa mais 14 anos, e eu resolvi trazer essa história pra vocês, gente, esse livro pra vocês, né, que é bem curtinho, ele é menos de 100 páginas. Porque eu quero sempre trazer histórias para vocês que vocês, além de cumprir o desafio, que vocês possam riscar as tarefas. E com essa história, vocês riscam a tarefa ler uma antologia ou um livro de poemas. Tanto é que a minha ideia inicial não era nem trazer essa história, era trazer para vocês todos os meus humores da autora Dia Nobre, que é uma autora queer que escreveu esse livro de poemas e também de textos em prosa poética, que vai falar sobre vários sentimentos e vivências da autora enquanto pessoa borderline. Por isso o nome do livro é Todos os Meus Humores. Só que pesquisando eu vi que o livro foi recolhido, ele não está mais disponível para compra em lugar nenhum. Talvez no máximo na estante virtual, talvez em sebo, talvez algum exemplar com a autora que eu não tenho certeza ainda se tem, entendeu? Então eu resolvi trazer uma história que tá mais acessível para vocês conseguirem ler. Que essa história, no caso, Track 666, tá disponível no Kindle Limited. E chegamos ao último desafio, que é ler uma história de protagonismo assexual
ou aromântico. E eu vou trazer uma história para vocês que tem as duas coisas envolvidas. Vou lhes recomendar Não É Esse Tipo de Amor, da autora Isabella Fiore, prefeita da literatura aroense no Brasil. Nessa história vocês vão conhecer Iris, uma jovem assexual e aromântica que mora no Canadá, mas ela é brasileira. E vai rolar o aniversário de casamento dos pais de Iris, e ela vai precisar vir para o Brasil participar desse momento. Só que a questão da sexualidade de Iris é algo escondido ainda, e ela resolve pedir a ajuda de seu melhor amigo Oliver para fingir com ela um relacionamento. Só que Oliver anda afastado de Iris. E isso porque ele tem sentimentos por ela e nunca conseguiu falar sobre isso. Mas, mesmo assim, ele resolve se juntar a Iris e fingir esse namoro. E a farsa até ia bem, só que aí ambos vão começar a descobrir sentimentos genuínos um pelo outro. Sentimentos de um amor muito forte, só que não romântico. Tem classificação indicativa mais 14 anos e com essa história você vai riscar a tarefa ler livro nacional independente. E é isso, gente. Essas foram as minhas recomendações para você ler nesse junho colorido, montar sua TBR e se divertir enquanto lê as histórias. Lembrando que se você nunca leu ninguém dessa lista, você também vai riscar a tarefa ler uma autoria que você nunca leu antes. Além disso, as últimas duas tarefas dessa maratona são você avaliar a história na Amazon e demais redes, e isso aí já é de praxe, né, gente? Eu sempre falo para vocês fazerem isso. Avaliem as histórias que vocês lerem. Sempre, sempre. Eu digo principalmente na Amazon porque é onde as pessoas mais têm acesso fácil de ver as coisas, né, onde compra as histórias. Mas avaliem também, se puderem, no Scoob, no Maratona, no Google Reads, enfim. E a última tarefa é compartilhar suas histórias no Maratona. Mas se você já está fazendo isso, né, ativamente, participando da maratona ativamente, você de qualquer forma já vai estar fazendo isso, então já vai cumprir a tarefa facinho. Se divirtam, ótimas leituras e feliz mês do orgulho para vocês. Lembre-se sempre de serem orgulhosos de serem quem são. Vocês são pessoas incríveis e não há nada de errado em vocês serem exatamente do jeitinho que vocês são. A nossa existência é resistência, principalmente diante desse cenário de retrocesso que estamos vivendo. Nunca deixem de ser orgulhosos de ser quem são. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!